Botafogo ele conseguiu renascer. Do outro lado, o Diogo também é um jogador que apoia com segurança. Claro que deixaram espaço, mas o Botafogo sabia que o jogo dele era hoje. Lá na frente, o Sassá incomoda, ele tem uma média excelente de gols esse ano. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 9 gols jogando pelo Botafogo, que é um time que luta para não cair, ou seja, está jogando bem. O Neilton, que acabou sacado, a meu ver, erradamente, salvo tenha havido algum problema físico que eu não estou sabendo, é um jogador que também dá muita alternativa, porque ele é capaz de atuar dos dois lados do campo, ele tem velocidade e drible, o que é muito importante para você quebrar uma defesa. O Camilo jogou abaixo do que sabe, né? Ele é um jogador que dita o ritmo, hoje não participou muito, praticamente não finalizou, não me recordo. E às vezes, a gente olha para a estatística, ter a bola não necessariamente é o suficiente para você ganhar. A objetividade do Cruzeiro, o talento dos homens do meio para frente do Cruzeiro, as inversões de posição que foram registradas aí pelo Robinho e pelo próprio Sobis. Essa entrega ofensiva do Cruzeiro também foi fatal. Na hora que saía para matar, matava. Então o Sassá realmente está muito bem, mas o Botafogo esbarrou no adversário. Ô Virani, diga... o Sassá que poderia ter feito mais um gol, né? Foi anulado incorretamente. Falei isso. Vamos dar uma olhada no lance? Estava 1-1. Ele faz um gol legal, né? Ele recebe uma bola e lá em cima o lateral esquerdo dá condição para ele. Aí, ó. E ele faz o gol. E o auxiliar, apavorado, que viu um jogador cara a cara com o goleiro, vai lá e levanta o braço e marca o impedimento. Olha o Edmar. O Edmar, exatamente. O lateral esquerdo, olha como o Edmar pisa na linha, lá no alto, ó. E o Sassá tá atrás. O Sassá nem tá na linha. Nem tá na linha ele e lá tá no dentro alto... da meia-lua. Então exato. foi um erro crasso da arbitragem. É claro que o Mano erra, o Ábila tinha perdido o gol cara a cara, né? O Renan Fonseca fez um pênalti tolo, ou seja, todo mundo cometeu os seus equívocos. Mas esse equívoco, no momento que estava 1-1, poderia ter transformado a história do jogo. Enfim. Em cima desse lance, Eduardo Elias, olha como ele bate de canhota do jeito que a bola vem. Quer dizer, um garoto de 22 anos, ele perde gols, é claro, ele está oscilando ainda, ele não é um jogador pronto. Mas com 9 gols no Campeonato Brasileiro é vice-artilheiro e um cara que tem instinto. Ele, do jeito que a bola cai, ele finaliza. Isso é um camisa 9. O Botafogo tem que ficar de olho, deve fazer dinheiro com esse garoto. E enfim, deu Cruzeiro. E para fechar, Eduardo Elias, eu costumo valorizar e dou valor mesmo para as equipes grandes do futebol brasileiro. Costumo falar em títulos, em camisa pesada, essa história toda. Só que não adianta nada. Desde que se você não conseguir conciliar futebol bem jogado com a sua história, e o Cruzeiro se candidata para título na Copa do Brasil. A gente vê futebol e vê de onde tirar, além de ser o maior campeão da Copa do Brasil, de 6 finais na bagagem, olho no Cruzeiro. 6 finais e 4 títulos. Obrigado, Paulo Júlio, obrigado também, Gustavo Villani. Show de bola, companheiros, mais uma vez. Olha, PVC, Eugênio Leal, a gente continua, a gente já volta para o Estádio Luso Brasileiro. A gente já volta lá, o Flávio Vinick e também o Vitorino Sherman continuam por lá. Mas, companheiros, olha, a gente entrevistou o Sobis e citou esse ponto. O Helder Porfírio diz aqui, o time do Mano é completamente diferente do Paulo Bento, porque não tinha o Ábila e Sobis. O Cruzeiro criava e não fazia. Até tinha no final. Chegou no final. Na fase final, né? Mas ele está destacando aqui, o Mano tem muito mérito na defesa. Sim. Ele sempre montou os times dele a partir da defesa. E sempre teve variação, como o Robinho destacou, começa com o Losango, depois ele abre um 4-1, 4-1, 4-4-1-1 ele gosta de jogar, o de Arrascaeta tem uma liberdade maior do que os homens do meio campo. E o Robinho às vezes jogando por dentro, outras vezes um pouquinho mais pelo lado, ele gosta de jogar por dentro. O Cruzeiro ficou muito mais próximo, com as duas linhas muito mais próximas, mas tinha muito essa questão que eu falei agora há pouco. O time, o elenco do Cruzeiro, não comprou o projeto do Paulo Bento. Não comprou algumas mudanças que ele pensava da maneira de jogar, como se joga na Europa, com a linha um pouquinho mais fechada, em vez de jogar com a linha saindo um pouco mais para o lado do campo. Não comprou. E o Mano chegou com um time que ele conhecia do ano passado. Foi muito mais simples ele pegar, mesmo que tivessem peças diferentes, como o Robinho, que virou titular, como o Lucas, que hoje é titular, como o Ábila, como o Rafael Sobis, mas o elenco que ele pegou conhecia o jeito dele pensar do ano passado. Foram 16 partidas com ele, mas foram 16 partidas excelentes. Ele só perdeu 2 vezes na passagem dele em 2015. E eu fico me perguntando aqui, Eugênio, quanto que o Arrascaeta, ou Arrasca, como definiu o Robinho, gostei, Arrasca. Tem torcedor que chama de Arrascaneta, né?
O quanto o Arrasca pode crescer com esse time em evolução, tendo o Rafael Sobis, tendo ali o Ávila para concluir as jogadas, e o quanto isso pode fazer bem para ele, Arrascaeta, e para o time, que é um jogador que a gente espera explodir, né? Porque talento ele tem. Eu sou suspeito para falar desse jogador, que desde que ele estreou, aliás, eu estava na transmissão do primeiro jogo daquela Libertadores, em que ele apareceu muito bem pelo Defensor. 2014. Um jogo que o time perdeu jogando no Chile. Estreou no Chile, ele estava no banco, entrou no segundo tempo, ainda como uma promessa, e ao longo da competição ele foi se firmando, eu fui acompanhando, transmiti alguns jogos, e vi ali um talento gigantesco. Ele chegou para o Cruzeiro, talvez muito cedo, muito verde ainda, não azul, mas verde, mas com uma responsabilidade enorme de substituir jogadores que fizeram muito pelo Cruzeiro, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, especialmente o Everton Ribeiro, né, mais uma função mais parecida com a dele. E ele, muito jovem ainda, no primeiro momento não conseguiu, e agora começa com o time, repito, não só o Arrascaeta vinha jogando bem já com o Paulo Bento. Ele vinha jogando bem, o time não, e aí ele não aparecia tanto. Mas ele vinha fazendo boas partidas. E agora, com o time azeitado, ele aparece ainda mais. É um jogador quase completo para a função dele. Ele passa muito bem, ele tem velocidade, ele tem drible, tem bola parada, uma visão de jogo impressionante. Então é um jogador que, com o time crescendo, tende a aparecer cada vez mais. A qualidade técnica dele é gigantesca. Se você me permite falar rapidamente sobre o Sassá, que era o assunto anterior, o Sassá, o contrato dele, pelo que consta, termina no final do ano com o Botafogo. Que renovem, então, né? Que o Botafogo corra para renovar. Já tem liberdade para assinar um pré-contrato. Um pré-contrato, e ele está aparecendo muito bem no campeonato. Eu acho difícil o Botafogo fazer dinheiro com ele, e ele está aproveitando essa oportunidade. E é interessante, ele é mais um exemplo de superação no futebol, porque o Sassá, quando apareceu, ele chegou no Botafogo, ou seja, ele chegou ao time principal do Botafogo junto com o Seedorf. Num time que estava muito forte do Botafogo naquela temporada com o Oswaldo de Oliveira. Não foi bem, jogava mal, entrava, se atrapalhava com a bola. E com o tempo foi irritando isso em 2012. Até que em 2014... Então, quer dizer, ele tinha 18 anos na época. Mas muito mal mesmo. Era um jogador que você olhava e falava, esse cara não tem futuro. Não dá para o futebol. Ele foi emprestado para o Oeste de Itápolis, foi mal no Oeste de Itápolis, voltou ao Botafogo, que não quis ficar com ele, e emprestou para o Náutico. E no Náutico ele começou a encontrar o caminho do futebol dele, fez 9 gols jogando pela Série B no Náutico, voltou para o Botafogo, foi aproveitado. E aí sofreu uma grave lesão, ficou um tempo, quase que 6 meses fora do futebol, para poder voltar, e agora está mostrando esse futebol. Muito bom para ele, que ele cresceu, que ele evoluiu, e agora está aí no mercado. Eu acho difícil o Botafogo segurar o Sassá para a próxima temporada. E é um processo de construção de jogadores que não inclui só o Sassá, nos últimos tempos. Isso. O Vitinho, também. Hoje tem o Fernandes, hoje tem o Emerson, que falhou feio hoje, mas é bom zagueiro. O Botafogo voltou a ter uma fabriquinha de jogadores na base, que é a única saída para um time que tem tanta dificuldade de arrecadação e tanta dívida para pagar do passado. O problema do Botafogo não é só você ter a dívida enorme que o Flamengo está mostrando que é pagável. O problema é que o Flamengo tem um nível de arrecadação e o Botafogo não tem. O Botafogo não arrecada. Sobre o Arrascaeta, antes daquela Libertadores, ele ainda jogou o Mundial Sub-20. Isso, foi muito bem. O Mundial Sub-20. Com o Nico Lopes, inclusive. Nico Lopes, a Arrascaeta num Mundial que o Uruguai foi vice-campeão e que revelou Paul Pogba, que revelou o Lemina, que está na Juventus, Digne, que está no Barcelona. A gente falava do Sassá Balotelli, muito torcedor do Botafogo chama ele assim, não é justo, porque o Balotelli não está jogando absolutamente nada há um tempão. Está no Nice agora tentando, enfim, o Sassá, só para completar, ele tem a melhor taxa de conversão de finalizações do Campeonato Brasileiro. Ele precisa de menos chutes para fazer o gol e também de tempo, menos tempo para fazer os gols que ele fez em relação àqueles com quem ele concorre ali na disputa pela artilharia. Então tem isso também porque ele jogou menos vezes e menos tempo. Às vezes ele entrava no segundo tempo. E você trazendo a história do Sassá, mostra que a tranquilidade de um grupo, de um jogador especificamente, faz realmente muita diferença no futebol. E isso que a gente parece ter visto na seleção brasileira, vencendo o Equador por 3-0. É intervalo rapidinho, a gente já volta para falar mais da vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo e também sobre seleção brasileira. Você continua participando, #RodadaFox. Até já!